Bom, vamos voltando então, pessoal. Ainda escutando Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Não dá vontade de parar, né? Bom, mas vamos ter que parar, né? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Bom, eu tinha parado nesse slide aqui, né? Então, a gente estava aqui no ponto em que eu tinha descoberto um limitante inferior para o nosso programa inteiro. A propósito, né? Eu vou até voltar um pouco aqui, porque eu disse... eu não disse por que isso é um limitante inferior, né? Eu não disse por quê, né? Eu fui calculando aqui soluções viáveis, né? E aí eu, né, falei, a melhor solução viável que eu encontrei é 11, então isso aqui é um limite inferior. Mas por que uma solução viável é um limitante inferior? Faltou eu falar isso. É assim, ó, se eu mostro para você uma solução viável, por exemplo, essa que a gente encontrou aqui, ó, x1 igual a 2 e x2 igual a 2, e aí o valor dela é 11, o que eu estou dizendo para você? Né? Eu estou dizendo que assim, eu conheço um ponto aí que é viável desse poliedro aí, e que o valor lá na função objetivo desse ponto é 11. Então assim, se você quer encontrar um ponto máximo, é claro que, se você tem um ponto 11 lá, o ponto máximo não vai ser pior do que 11, porque, né, você já viu que tem um 11 ali, tá bom? Então, qualquer solução viável, ela é um limitante inferior, no caso de maximização, tá, pessoal? Então, eu não vou repetir mais isso, prometo, tá? Porque eu estou repetindo toda hora, é no caso de maximização. Porque se fosse minimização, você ia ter que inverter aqui todas as falas, né? Inverter, assim, em vez de limitante inferior, ia ser limitante superior, aquela coisa toda. Mas então, se eu estou falando para você que eu tenho um que é 11, é claro que o ótimo vai ser 11 ou mais do que 11, certo? Porque eu estou maximizando. Né? Então, qualquer solução viável é um limitante inferior, tá bom? E eu também coloquei aqui, ó, heurística, eu nem disse o que é heurística, né? O que é uma heurística, para quem não sabe, né? Uma heurística é um algoritmo que ele encontra, ele tem uma série de passos lá para tentar encontrar uma solução do teu problema, só que ele não é um algoritmo que garante para você que vai encontrar uma solução ótima do teu problema. Ele executa uma série de passos, se der sorte você encontra uma solução ótima. Se você der mais ou menos sorte, encontra uma solução boa. Se você der azar, encontra uma solução péssima. Em alguns casos, se der muito azar, você nem solução viável você consegue encontrar, tá bom? Mas as heurísticas, geralmente, encontrar solução viável para vários problemas é fácil, né? Pelo menos uma solução viável é fácil. E aí as heurísticas, elas vão tentando encontrar boas soluções viáveis, tá bom? Então é isso que é uma heurística, tá? É um algoritmo que não garante aí que encontra a solução ótima. Beleza. Então a gente estava nesse passo aqui de que a gente tinha feito aqui, encontrado uma solução viável, portanto um limitante inferior, que era 11, né, esse lower bound em inglês, né, 11. Depois a gente resolveu a relaxação linear, né, então a gente tirou a restrição de integralidade, encontrou o ótimo da relaxação linear, que deu 14,08, e aí a gente argumentou que assim, programação linear... quando eu tiro a restrição de integralidade, eu não estou tirando dali, do poliedro, nenhuma solução inteira, né? Então, assim, se antes eu tinha... então, quando eu tirei a restrição de integralidade, na verdade eu estou permitindo que outras soluções entrem no meu conjunto de soluções viáveis, que são as soluções fracionárias, que antes elas não estavam nesse conjunto, agora elas estão. Então, antes... os pontos viáveis eram só esses azuizinhos aqui. Agora é a região amarela toda, tá bom? Então entrou um monte de gente aí. Entrou mais gente aí, pode ser que eu consiga encontrar agora uma solução melhor do que eu conseguia antes, né?
Dá até para ver isso graficamente, ó. Antes o meu ótimo era esse pontinho azul aqui, agora é esse vermelho aqui, que ele é melhor, a função objetivo se deslocou aqui mais na direção aqui de aumentar o valor, certo? Então eu sei que o ótimo está para baixo disso aqui, ó, né? Eu sei que é no máximo 14.08, beleza. Aí o que a gente vai fazer no algoritmo do Branch and Bound? A gente vai selecionar uma variável que tenha valor fracionário, tá? Então aqui as duas têm valor fracionário, eu escolho uma das duas. Então eu escolhi o 1 aqui, ó, né? Aí, ó, o 1 nessa solução, ele o x1, né? Ele é 1.3, né? 1.3 não pode, certo? Tem que ser inteiro. Bom, eu sei que se for inteiro, ou ele é menor ou igual a 1, ou ele é maior ou igual a 2, tá? 1.3 não pode ser. Pode ser que ele seja 1, pode ser que ele seja 2, pode ser que ele seja 0, pode ser que ele seja 5. Mas enfim, entre 1 e 2 não pode estar entre 1 e 2. Então, ou ele é menor ou igual a 1, ou ele é maior ou igual a 2, tá bom? Então eu vou criar aqui, ó, duas ramificações, né, em que eu não eliminei com essas ramificações nenhuma solução viável inteira, né? Das soluções inteiras eu não eliminei nenhuma, tá? Então, todas as soluções inteiras, se você pegar pega uma solução inteira qualquer, ou ela está desse lado aqui, ou ela está desse lado. Então, ou o x1 dela é menor ou igual a 1, ou o x1 dela é maior ou igual a 2, certo? Então, eu não eliminei nenhuma solução inteira criando essas duas ramificações aqui, tá bom? Agora, eu eliminei essa solução fracionária aqui, certo? Porque, tipo, 1.3 ela não está desse lado esquerdo e nem do lado direito. Certo? Então essa que é a ideia, é você criar ramificações que vão eliminar essa solução fracionária, mas que não vão eliminar nenhuma solução inteira, tá bom? Aqui no caso a gente está criando duas, né? Uma para a esquerda e uma para a direita. Poderia criar mais, tá bom? Certo? A ideia é simplesmente essa, cortar a solução fracionária e não cortar nenhuma inteira, tá bom? No geral, tá? A maioria dos algoritmos de Branch and Bound eles vão criar duas ramificações. Tá bom? Então, beleza. Criou duas aqui. Aí agora a gente vai explorar as possibilidades aqui. Ó. Então, vamos explorar primeiro esse lado aqui. Tá? É como se a gente estivesse fazendo um algoritmo que vai explorar todas as possibilidades. É claro que a gente quer podar, digamos, essa árvore, né? Que isso aqui é estamos chamando aqui vamos chamar isso de árvore, tá? Uma árvore das possibilidades. A árvore do Branch and Bound, tá? Então vamos para esse lado aqui, ó, x1 menor ou igual a 1. Então graficamente o x1 menor ou igual a 1 é essa restrição aí, ó. Agora a solução viável, tá vendo? Ó, a região viável diminuiu aqui, ó. É essa restrição vertical aqui, ó, tá? x1 é o eixo horizontal, né? E x1 menor ou igual a 1 é essa restrição aqui. Então a parte viável desse lado esquerdo aqui é esse lado aqui do poliedro de antes, tá bom? Então, basicamente, ó, a gente cortou, deixa eu só voltar aqui, ó. Então assim, né, os pontos inteiros, ó, se você olhar para o x1 menor ou igual a 1, são esses todos aqui, ó, né, os que estão desse lado. E para maior ou igual a 2 é só esse ponto daqui, ó, tá? Agora, maior do que 1, o x1, né, maior do que 1 e menor do que 2 não vai ter nenhum, certo? Então, do lado esquerdo daquela árvore tem esse monte de solução viável inteira aqui. Do lado direito tem uma só, tá bom? Beleza. Então, vamos para o lado esquerdo primeiro. Aí, de novo, vamos resolver relaxação linear agora desse modelo com essa restrição aqui, tá? Então, o modelo agora, ele tem essas restrições que tinha antes, mais essa outra restrição aqui, ó, x1 menor ou igual a 1, certo? Então, esse modelo, resolvendo o ótimo, qual que é o ponto ótimo aqui? Ó? É esse cara aqui, tá bom? Esse cara aqui é um cara inteiro. É o cara aliás, assim, né? É o ótimo, né? Eu já tinha falado isso para vocês que, né, olhando lá para a função objetivo, né, a gente já sabia que esse cara é ótimo. O problema é que o nosso algoritmo ele não tem como saber isso, né? E que ele chegou já no ótimo.
tá bom? Ele chegou no ótimo, mas ele não sabe ainda, tá bom? Então ele encontrou aqui, ó, o ponto é x1 igual a 1, x2 igual a 3, beleza? Qual o valor na função objetivo? 11,8, tá bom? Agora, o que acontece, ó? Essa solução é inteira, certo? Ó, x1 é 1, x2 é 3. Essa solução é inteira. Isso significa que daqui para baixo eu posso parar, não preciso mais ficar criando ramificações novas, certo? Eu já explorei o lado daqui, ó. Eu estou falando para você, de todas as soluções inteiras em que o x1 é menor ou igual a 1, eu já encontrei uma ótima, olhando para esse lado aqui, certo? Por que que eu consigo afirmar isso para você? Né? Porque eu resolvi essa relaxação linear aqui, né, que eram essas restrições junto com essa, e lembra que a relaxação linear ela é um limitante superior no ótimo. Né? E aí, como eu estou olhando para esse lado aqui da árvore, para esse ramo aqui da árvore, eu estou agora falando de um limitante superior para esse ramo aqui da árvore. Né? Então, eu sei que o ótimo ele é menor ou igual, quer dizer, eu disse é limitante superior, né? Isso, então ele é menor ou igual a 11,8, certo? Só que essa solução é inteira. Lembra que eu tinha falado para vocês que qualquer solução viável inteira é um limitante inferior válido? Ou seja, 11,8 é um limitante inferior também, certo? Então bateu o limitante inferior com o limitante superior nesse ramo, tá? Falando dessa ramificação aqui. Então nessa ramificação eu encontrei uma solução que é 11,8, ela é viável, portanto, ela é um limitante inferior e ela é um limitante inferior global, tá? Ela, aliás, ó, aqui, ó, tá? Eu vou só passar para frente para vocês olharem isso aqui, ó. Eu vou atualizar o meu limitante inferior global, tá? Por quê? Tipo, solução viável é solução viável. Ela não é viável só nessa ramificação, ela é viável do problema todo. E como ela é melhor do que a anterior, né? A anterior era 11, essa aqui é 11,8, então o meu limitante inferior agora subiu, tá? Eu sei que o ótimo é pelo menos 11,8, porque eu encontrei uma solução viável de 11,8. Então, pode ser que tenha outra melhor, certo? Mas eu sei que é pelo menos esse valor. Só que para essa ramificação, a relaxação linear dela deu 11,8, entendeu? Então, nessa ramificação bateu o superior com o inferior. Quando bate, você pode parar o algoritmo, certo? Você sabe que o ótimo é pelo menos 11,8 e no máximo 11,8. Então, o ótimo é 11,8 para essa ramificação aqui. Então, isso aqui, ó, é uma poda por integralidade, tá bom? Então, toda vez que eu chegar num nó aqui, a gente chama isso de nó, tá? É o nó da árvore do branch and bound. Então, nesse nó aqui, ó, qualquer nó, né? Se eu vou resolver o programa linear daquele nó, tá? Então, o programa linear desse nó é adicionar essa restrição x1 menor ou igual a 1, tá? Junto das restrições originais lá. Quando eu resolvi a relaxação linear desse nó, a solução deu inteira, então eu tenho uma poda por integralidade, tá bom? Eu não vou mais ramificar para baixo desse nó, beleza? E tudo que a gente quer é isso, né, pessoal? É podar logo essa árvore para a gente não ficar testando todas as possibilidades lá para baixo. Quanto antes podar, melhor, né? Que esse troço cresce exponencialmente, né? Vamos olhar agora o outro lado da árvore, certo? Então, a gente indo para cá, a gente conseguiu melhorar o limitante inferior e conseguiu podar esse nó. Agora vamos para o outro lado. x1 maior ou igual a 2. x1 maior ou igual a 2 é essa restrição aqui, ó, tá? Para o lado direito são os pontos viáveis. Então agora a região viável ficou bem pequenininha, não dá nem para ver direito, né? Então tá amarelinho aqui dentro, ó, tá? Não dá nem para ver direito. Essa aqui é a região viável. Solução ótima, esse ponto aqui de cima, tá? Que é o x1 igual a 2, x2 igual a 0,5, tá? Solução fracionária, tá? Não refrescou em nada aqui pra gente. Só que agora
a gente conseguiu melhorar o limitante superior. Por quê? Tá? Antes, o limitante superior era 14,08, certo? Aí eu sei que vindo para cá, para a esquerda, o limitante superior caiu para 11,8. Indo para a direita agora, calculando o limitante superior dessa ramificação, deu 12,05. Então, ou seja, o que isso está me dizendo? Que se a tua solução, o x1, for menor ou igual a 1, ela vai ser no máximo 11,8. Se o x1 for maior ou igual a 2, ela vai ser no máximo 12,05. Certo? Então, ou seja, eu vou pegar o máximo desses dois para dizer que a minha solução ótima ela vai ser no máximo o máximo desses dois aqui, que no caso é 12,05. Tá bom? Mais do que isso não vai ser, certo? Porque a gente sabe que isso aqui é o limitante superior para as soluções que estão desse lado direito, e esse é um limitante superior para as soluções que estão do lado esquerdo. A gente sabe que toda solução inteira, ou ela está desse lado esquerdo, ou ela está desse lado direito, certo? Ou x1 é menor ou igual a 1, ou x1 é maior ou igual a 2, certo? Então agora a gente melhorou o nosso limitante superior, tá bom? Ele caiu, certo? Isso a gente quer sanduichar aqui o ótimo, né? Então a gente quer que o limitante superior vá caindo e quer que o limitante inferior vá subindo, certo? Beleza. Mas ainda não resolveu o problema, a gente ainda não sabe, o ótimo é alguma coisa entre esses dois valores aqui. Então vamos de novo, vamos escolher aqui uma variável com valor fracionário, aqui no caso é o x2, né? O x1 é inteiro aqui nessa solução. Então vamos fazer a ramificação em cima do x2. Então como o valor dele é 0,5, a gente tem que de novo, ó, eliminar essa solução fracionária, né? Então a gente vai criar aqui, ó, um ramo para x2 menor ou igual a 0 e um ramo para x1, uma ramificação, né, para x2 maior ou igual a 1. Beleza? Aí vamos resolver a relaxação linear aqui do lado esquerdo. Aí agora eu não vou nem olhar mais graficamente, tá? Porque agora o negócio ficou aqui, ó, o x2 menor ou igual a 0 é a reta que passa bem em cima aqui do eixo horizontal, né? Então achatou. O que já estava pequenininho agora ficou achatado, né? É só as soluções viáveis são só esse segmento de reta aqui que está entre esse pontinho azul e esse vermelho, tá bom? E aí o ótimo é esse vermelho, ainda é fracionário, tá? Então x2 igual a 0 e x1 igual a 2, blá 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 aqui. Tá bom? E aí o valor na solução ótima deu 11,6875, tá? Esse limitante aqui, ó, 11,68, vou arredondar, tá? 11,68, ele é menor do que 11,8. 11,8 já é o nosso limitante inferior. A gente sabe que o ótimo é pelo menos 11,8. E esse cara aqui, ele está dizendo para mim que daqui para baixo, desse nó aqui para baixo, eu não vou encontrar solução melhor do que 11,6. Vou arredondar para 11,6. Certo? Porque isso aqui é o limitante superior para soluções que estão nessa parte aqui da árvore, daqui para baixo, né? Então, se daqui para baixo eu não vou encontrar ninguém melhor do que 11,6875, então eu já tenho um de 11,8 aqui, para que eu vou olhar aqui para baixo? Então eu não preciso mais olhar daqui para baixo. Então isso aqui é uma poda por limitante, tá bom? Então não preciso olhar mais aqui para baixo. Agora vou olhar aqui o lado esquerdo aqui, ó. O x2 maior ou igual a 1. x2 maior ou igual a 1, aconteceu que o programa linear ficou inviável, tá? Então o programa linear, ó, aliás aqui também, tá? Qual que é o programa linear que a gente resolveu nesse nó aqui, ó? Eram as restrições que estavam aqui, mais essa restrição do x1 maior ou igual a 2, mais essa restrição do x2 menor ou igual a 0, tá bom? Então a gente vai olhar o caminho todo até chegar no nó, e aí tem várias restrições, né? Tipo, um variável maior ou igual a não sei quanto, outra variável menor ou igual a não sei quanto, por aí vai, tá? Então, aí, olhando para esse programa linear aqui, em que tem essas duas restrições e mais essas duas aqui, ó, x1 maior ou igual a 2 e x2 maior ou igual a 1, ele é inviável.
tá? Então x2 maior ou igual a 1 é essa restrição aqui, ó, com a setinha para cima aqui, né? Só que antes dessa restrição, o que era viável? Era só esse pedacinho pequenininho daqui de baixo, né? A hora que eu coloquei isso aqui, eu cortei todas as soluções viáveis que tinha antes, não sobrou ninguém, tá? Então, ou seja, inviável. O programa linear é inviável, ele não tem solução viável. Então, tipo, foi uma poda por inviabilidade, tá? Aí o que acontece? Terminou o algoritmo, tá? Por que terminou? Porque agora eu não, né, eu disse que para cá para baixo eu não precisava mais explorar, para cá para baixo também não, para cá para baixo também não. Então acabou. Eu explorei tudo que eu tinha para explorar, tá bom? Então é isso. Então a solução ótima era aquela melhor solução que eu tinha encontrado antes, tá? Então essa aqui, x1 igual a 1, x2 igual a 3, com o valor 11.8. Essa é a solução ótima. Beleza? Descrevendo aqui genericamente o algoritmo, né? Peguei aqui do livro, tá? Por isso que está em inglês também, né? Então, ó, esse aqui, ó, esse L meio torto aqui, é o conjunto dos nós, tá bom? Não sei o nome dessa letra, que eu vou chamar de L, tá? Não sei se é alguma letra grega ou se é um L só com a fonte meio tortinha aí. Aí no começo, então, a lista dos nós, ela tem o nó zero aqui. O nó zero é o programa linear original, tá? Aí o z barra, um barra embaixo aqui é o limitante inferior, né? Então no começo eu vou botar esse limitante trivial aqui, limitante inferior é menos infinito, tá bom? E qual uma solução e aqui o x asterisco, y asterisco é a melhor solução que eu encontrei até agora. Como eu não encontrei nenhuma, a melhor solução viável, tá? Inteira, né? A melhor solução inteira que eu encontrei até agora. Como eu não encontrei nenhuma até agora, então tá aqui esse conjunto vazio aí, tá bom? Se eu tivesse rodado a heurística, né? Então lá no caso que eu tinha mostrado para vocês, ó, a gente começou aqui do 11, né? Ó, e aí essa solução que a gente que tem valor 11 é a que é o x1 é igual a 2, x2 é igual a 0, tá bom? Então no nosso caso aqui, ó, a gente inicializaria aqui, ó, com o x1 igual a 2, x2 igual a 0. Essa seria a melhor solução que a gente encontrou até agora, tá bom? Aí depois, ó, tem um laço aqui, tá? Isso aqui é um laço. Qual a condição de parada do laço? É quando a lista de nós que eu tenho que explorar ficar vazia, tá bom? Então se eu não tenho mais nenhum nó para explorar, aí eu paro o algoritmo e aí a melhor solução que eu tinha encontrado vai ser a solução ótima, tá bom? Então, ou seja, o algoritmo às vezes ele tem a solução ótima na mão, mas como ele ainda tem nós que ele ainda não explorou, ele ainda não sabe se de repente ele não vai encontrar uma solução melhor, tá bom? Então, enquanto tiver nó lá que ele não explorou ainda, ele não sabe, de repente pode aparecer uma solução melhor. Quando terminar, aí, né, não tem mais nó para explorar, aí ele tem certeza de que ele está com a solução ótima na mão, porque a gente está sempre considerando todas as soluções, né? Quando a gente fala, ó, ou você tá, o x1 é menor ou igual a 1, ou x1 é menor ou igual a 2. A gente está considerando todas as possibilidades. A gente só poda quando a gente sabe que pode podar, né? Que você não precisa enumerar explicitamente todas as soluções. Aí beleza, dentro aqui desse laço, o que a gente vai fazer? Escolhe um nó para tirar lá da lista dos nós que eu ainda tenho que explorar, tá bom? Então no caso aqui no começo, a gente pegou o nó raiz, né? Só tinha um nó raiz e a gente pegou ele. Depois, quando a gente resolveu lá a relaxação, a gente adicionou esses dois nós aqui, ó. Então um nó que é correspondente com essa restrição do x1 menor ou igual a 1 e o outro nó com o x1 maior ou igual a 2. Aí, na próxima, a gente tirou esse nó aqui da esquerda, tá bom? Então isso aqui é uma regra, você seleciona algum nó, tá? A gente pegou da esquerda, poderia ter pego da direita, tanto faz, tá? Então vai ser sempre isso, eu tenho uma lista de nós que eu ainda não explorei, eu tenho que pegar algum dessa lista e explorar, tá? Então tirei ele da lista. Aí como que eu exploro esse nó? Eu resolvo o programa linear correspondente,
né? Se ele for inviável, aí eu tenho aquela poda por inviabilidade que a gente fez lá no algoritmo, certo? Essa aqui, né? Poda por inviabilidade. Então, se é poda por inviabilidade, ele volta lá para o passo 1, né? Aí ele volta para o começo do laço, tá? Começo do laço é onde ele checa a condição de parada. Se não, tá? Então, se eu resolvi e eu tenho uma solução viável, aí agora eu vou dizer que a solução é essa aqui, tá? O xi, yi é a solução ótima desse programa linear i e o valor dela na função objetivo é zi, tá bom? Então, estou com a minha solução na mão. Agora, o que eu tenho que olhar aqui? Tenho que ver se tem alguma outra poda que eu posso fazer. Primeiro aqui, ó, vou olhar o valor da função objetivo é menor ou igual ao meu limitante inferior, então eu tenho poda por limitante, que foi o que a gente fez aqui, ó. Poda por limitante, o 11.6875 é menor ou igual ao meu limitante inferior, que era 11.8, né? Então, pô, para que eu vou explorar esse cara aqui que está me dizendo que eu não vou conseguir algo melhor do que algo que eu já tenho na mão, né? Então, poda por limitante, tá? Então, se eu cair nesse caso aqui, eu faço a poda por limitante, tá? Então, volta para o passo 1 aqui, volto para o começo do laço, tá bom? Agora, se eu não fiz a poda por limitante, ainda tem mais uma poda que pode ser que eu faça. Qual que é? Eu tenho que ver se essa solução é inteira, tá? Então, se ela aqui, ó, ela passou por esse if, então ela já é melhor, né? Ela já é melhor, aqui no caso é maior, né? Então, o valor dela já é maior do que o meu limitante inferior, tá? Aí eu tenho que ver se essa solução é inteira, né? Ela é viável do meu... Essa sigla aqui, ó, é Mixed Integer Linear Program, tá? Bom, não vou nem entrar nos méritos aqui, por que tem esse M aqui do Mixed? É porque, enfim, de forma geral, você pode ter mistura de variáveis que são inteiras com variáveis podem assumir valores fracionários. É isso que a gente chama de... Esse Mixed vem disso aí, tá bom? Então, a descrição do algoritmo é genérica para resolver os programas inteiros mistos. São esses que têm variáveis que têm que assumir valor inteiro junto com variáveis que podem assumir valores fracionários. Então, ou seja, eu tenho que ver se essas... Agora, só por simplicidade, tá? Eu estou considerando o programa inteiro, em que as variáveis são todas inteiras, né? Então, nesse caso, eu tenho que ver se os valores lá dessas variáveis são inteiros. Se for inteiro, aí eu faço aquela poda por integralidade, né? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Né, poda por integralidade, ó, as variáveis que tinham que ser inteiras, elas são inteiras, tá? E aí, além de eu fazer a poda por integralidade, eu tenho que atualizar o meu limitante inferior, né? Vocês lembram que quando ocorreu isso aqui, ó, o meu limitante era 11 e agora ele passou a ser 11.8, certo? Porque eu encontrei uma nova solução inteira melhor do que o que eu tinha antes, tá? Então, ou seja, atualizo o meu limitante inferior, né? E guardo essa solução que eu encontrei, que ela é melhor do que a que eu tinha antes. E aí eu volto para o começo do laço, tá bom? Se não aconteceu isso, ou seja, eu não consegui fazer poda por inviabilidade, não fiz poda por limitante, não fiz poda por integralidade, então aí eu vou ter que fazer o branch lá, né? Vou ter que abrir uma ramificação para um lado e uma para o outro, tá bom? Aqui ele tem uma descrição genérica, que você pode quebrar em mais, né? Mais do que 2. Né? No exemplo a gente quebrou em 2, então o K aqui é igual a 2 para a gente. Né? Mas poderia quebrar em mais. Tá? Então vamos pensar no 2, que é mais fácil. Então quebrei em 2, né? E aí eu vou adicionar esses dois nós aí nessa fila, nessa lista de nós aí que eu preciso explorar, tá bom? Então é o que a gente faz aqui, né? Ó, quando aqui eu tirei resolvi lá o nó raiz lá, não consegui fazer nenhuma poda, aí eu criei esses dois nós aqui e coloquei eles lá na lista de nós que eu preciso explorar, certo? E aí eu volto para o começo do laço, lá volto para o passo 1, beleza? Deu para sacar, né, pessoal, a ideia aí do algoritmo,
tá bom? Então, beleza. Basicamente, pessoal, isso aí, ó, é importante vocês saberem isso, porque os solvers, os resolvedores lá de programação linear inteira, eles basicamente eles funcionam assim, tá bom? Eles fazem isso aqui, ó, é um branching bound desse jeitão aqui, resolve relaxação linear do modelo lá que você entregou para ele, e aí faz essa lógica aqui, basicamente. Agora, é claro que vai ter coisas aqui que vão incrementar isso daqui, tá bom? Mas digamos, a espinha dorsal, agora eu tô falando bonito, né? A espinha dorsal é essa aí, tá bom? Então vocês têm que saber isso aqui, porque, é assim que os resolvedores funcionam. E aí, então, para você entender como interagir com o solver, é bom que você saiba como ele funciona, tá bom? Porque depois a gente vai ver que tem uns callbacks aí do solver que ele deixa a gente entrar aqui no meio do processo para fazer alguns processamentos aí, tá bom? E a gente vai fazer isso não no primeiro trabalho, tá? O primeiro trabalho vai ser mais tranquilo. O segundo é que a gente começa a interagir com esses callbacks aí do solver. Pontos cruciais aí desse algoritmo. É uma boa formulação, tá? Isso a gente vai entender mais para frente aí no curso, o que é uma boa formulação. Mas pensando aí, assim, falando assim, de forma bem simplificada, uma boa formulação é uma formulação que te dá bons limitantes, tá bom? No caso aí de maximização, bons limitantes superiores, tá? Porque se eu resolvesse aqui o meu programa linear, ó, aí em vez de 14 ele me desse 1000, entendeu? Tipo, tá tão longe do ótimo inteiro que meio que não ia servir para nada, o limitante superior, tá bom? Então um aspecto aí é esse, a gente, sabe, toda essa parte de quem trabalha com programação inteira, uma coisa que a gente tem que se preocupar é em saber o que é um bom modelo e conseguir escrever bons modelos que deem bons limitantes. E é claro que não é só o limitante também, né? O modelo tem um tempo para resolver, né? Então você fala, às vezes o meu modelo ele dá um bom limitante, mas ele é um modelo tão grande, cheio de variáveis, cheio de restrição, demora muito para resolver. Às vezes eu prefiro um modelo um pouco pior, que me dê um limitante pior, mas um modelo mais compacto, que eu consigo resolver rápido, tá? Então isso não tem uma regra, tá? Então em alguns casos eu vou preferir o modelo pelo limitante. Outros casos eu vou deixar o limitante piorar um pouco para eu conseguir resolver a relaxação linear mais rápido. Então isso aí é só na prática que a gente consegue identificar, tá bom? O que é melhor, o que não é, tá bom? Outra coisa que é importante aqui também, boas heurísticas para obter bons limitantes inferiores, né? Então aqui no caso, ó, quando a gente fez essa poda por limitante aqui, ó, a gente só conseguiu fazer essa poda porque quando a gente chegou aqui, a gente tinha já um limitante que era 11.8. Tudo bem que esse 11.8 a gente encontrou aqui, meio que esbarrou com uma solução inteira, né? Só que, dependendo do caso, eu poderia ter encontrado isso lá pelo meu algoritmo que eu falei lá, que encontrar a solução viável, né? A heurística, né? Então, a minha heurística tinha encontrado esse 11. Tá? Mas em alguns casos o meu limitante inferior ele sobe porque eu encontrei boa solução viável com heurísticas, tá bom? Então quanto mais alto esse valor tiver, mais podas por limitante eu vou ter lá no meu algoritmo, tá bom? Ai, esfriou aqui e eu tô de shorts aqui, tô começando até a ficar meio arrepiado aqui. Beleza. Outra coisa também é regra de branching e seleção de nó, né? Então assim, a regra de branching aqui no caso é essa aqui, né, que a gente fez, um para a esquerda e um para a direita, o menor igual ao chão do valor da variável e maior ou igual ao teto do valor da variável. Isso é uma regra de branching, né? Pode ter outras regras de branch também. E a seleção dos nós é assim, a gente selecionou 1.3. A gente, né, lá no teu algoritmo, genericamente falando, nessa descrição aqui, ó, ele só fala, ó, selecione um nó. Mas só que na prática, você vai ter alguma regra para selecionar esse nó.
tá? E essa regra ela vai influenciar no desempenho do algoritmo, tá bom? Então uma regra boa é aquela que consegue deixar essa árvore aqui menor, né? Tá bom? Então às vezes aí você vai ter que testar, tá bom? Então, enfim, para determinados problemas, às vezes você fala, se eu fizer essa regra aqui, eu consigo fazer com que essa árvore diminua de tamanho, tá bom? Mas isso você vai conseguir provar isso na teoria, tá? Isso vai ser sempre uma coisa meio prática, assim, você vai rodar e vai ver o que acontece, tá bom? Porque aqui, ó, deixa eu ver se eu dou um exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo de regra aqui de seleção de nó. Vamos supor que tem várias variáveis aqui, né? Aí você olha para as variáveis e aí você fala, quase todas elas são inteiras, tem pouquíssimas que são fracionárias. Então eu vou selecionar esse nó, porque ele é quase inteiro. E aí se eu der sorte aqui agora e resolver a relaxação linear dele, na verdade assim, né, desculpa, eu tava olhando assim, ó, esse nó, eu não sei a resposta dele ainda, né, eu sei a resposta do pai dele aqui, ó, tá? Então, tipo, quando eu tô olhando pro pai dele aqui, ó, vou olhar para esse de baixo aqui, ó, quando eu tô olhando pro pai dele, ó, o pai dele tinha uma variável inteira e uma fracionária, né? E aí agora eu tenho essa restrição em cima dessa variável fracionária. Então, eu posso olhar para um nó e falar assim, meu, o pai dele lá, quase todo mundo era inteiro, né? Então, quando eu adicionar essa restrição a mais, a chance dessa solução aqui ser inteira assim, teoricamente eu não sei, né, qual é a chance. Mas eu posso, tipo, usar essa estratégia de achar que, tá mais perto de eu chegar numa solução inteira. Então eu posso querer selecionar esse nó logo. Selecionar ele antes de selecionar outros. Por quê? Porque se acontecer o que eu estava querendo, né, que é fazer uma poda por integralidade, eu vou encontrar uma nova solução inteira e possivelmente vai subir o meu limitante inferior. E aí, tipo, eu conseguindo subir logo o meu limitante inferior, aí às vezes, aí um outro nó lá que era para, né, quando eu selecionar, pode ser que eu faça poda por limitante, certo? Agora, se eu tivesse tirado esse nó antes de encontrar a solução inteira, eu não ia fazer a poda por limitante nele, entendeu? Então, assim, por isso que o tamanho da árvore é influenciado pela ordem em que você seleciona os nós, né? Beleza? Então terminamos aqui, pessoal, a parte da explicação do método Branch and Bound para resolver programas inteiros. Aí agora, o que eu quero mostrar para vocês é a solução do exercício, né? Cadê? Tá aqui, ó. A solução do exercício que eu dei, né? Eu vou mostrar só a parte teórica aqui, não vou mostrar código. Então assim, ó, vamos olhar aqui, ó, solução do exercício da dieta. Eu vou mostrar a solução e vou passar mais um exercício, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, quais eram os dados lá, né? Com essa versão modificada aí que era o exercício do que eu pedi para vocês fazerem. Então, o que eu tinha lá de dado de entrada? Eu tinha essa matriz aqui, A, que aí no A e J que é definido para todo alimento I e todo nutriente J. Então, o A e J é a quantidade que o alimento I possui do nutriente J, certo? Isso já era do problema original lá da dieta. O Q de J é para todo nutriente que é dado, né, para todo nutriente J. O que é isso? É a quantidade mínima a ser consumida do nutriente J, certo? Então, esses dados aqui eram do problema da dieta original. Tá? Então, o problema da dieta original, o que era? Eu esqueci de colocar os custos aqui, né? Eu esqueci de colocar os custos aqui. É custo por porção. Meu LaTeX aqui está meio desconfigurado. Não é o LaTeX, é esse editor aqui, TechMaker.
custo por porção do alimento I. Ainda bem que ele já estava aberto aqui. Então, custo do alimento I, né? Beleza, então o problema original lá da dieta, ó, minimizar o custo do prato que eu vou fazer, né? Então é xi vezes ci para todo I, né? De 1 a n. Quero minimizar o custo do prato. E aí eu tenho essa restrição aqui, ó, para cada nutriente J, eu tenho que consumir pelo menos QJ desse nutriente J. E aqui esse somatório, né, ele está pegando todos os alimentos, aí eu pego o alimento I, quanto que ele tem do nutriente J, multiplicado por quantas porções que eu vou pegar do alimento I, e aí eu faço isso para todo alimento I, certo? Então isso aqui vai dar o meu consumo de proteína. Aí tem que ser maior ou igual ao Q da proteína, certo? Então isso aqui era o problema da dieta original, lá, essa função objetivo e essa restrição, certo? Aí o que eu pedi lá na primeira parte do exercício? O que eu pedi para vocês fazerem, né? Eu coloquei aqui limite máximo, como é que é? Vamos pegar o enunciado aqui, ó. Solução deve ser inteira, né? Então isso vocês tinham que colocar no código lá, declarar a variável lá no Gurobi como inteira, né? Depois, aí tinha essas listas aqui, né? De grupos de alimentos com uma quantidade máxima de porção, né? Então, por exemplo, o grupo 1, arroz e macarrão, tem que ter no máximo uma porção, somando tudo aqui, né? Feijão, lentilha e ervilha, no máximo 2 porções, somando tudo. Carne, frango e peixe, no máximo uma porção. E assim por diante, né? Então, ou seja, o que é dado agora? WK para K de 1 até L. O K, esse WK é o késimo grupo de alimentos com limite máximo de porções, tá? Então, vamos dizer que o W1 aqui é arroz e macarrão. O W2 é feijão, lentilha e ervilha. O W3 é carne, frango e peixe, tá bom? Aí o Wzinho minúsculo, K, é o limite máximo de porções dos alimentos do grupo WK, tá bom? Então o W1 aqui é 1, tá? Que é o máximo uma porção dos alimentos desse grupo. O W2 é 2, ó, no máximo 2 porções dos alimentos desse grupo. E o W3 é 1. No máximo, uma porção dos alimentos desse grupo, tá bom? Então, esse número podia ser 5, esse 7, certo? E assim por diante. E aqui, cada grupo desse poderia ter uma quantidade qualquer aqui de alimentos, tá bom? Então, o WK pode ter uma quantidade qualquer de alimentos e o W minúsculo K pode ser um inteiro qualquer. Não é nem precisa ser inteiro, na verdade, tá? Porque a gente tá... Quer dizer, nesse problema é inteiro, né? Nesse exercício aqui, a quantidade a porção lá, né, as variáveis têm que ser inteiras, né? Então o W também vai ter que ser inteiro, certo? Beleza. Aí, como que eu coloco a restrição? Ó, para K, para todo K, né, de 1 até L, eu pego a soma das porções dos alimentos que estão na lista aí nessa lista K aqui, né? Então, para esse grupo de alimentos, a soma aqui das porções que eu vou pegar tem que ser no máximo Wzinho K, tá bom? Bom, essa restrição é bem fácil de vocês escreverem, né? Então, ou seja, o que eu queria mesmo é que você conseguisse implementar isso lá no solver, tá bom? Só para ver se você está conseguindo mexer no solver, tá bom? Eu não vou mostrar isso para vocês, porque quem não fez ainda tem chance de fazer, tá bom? Então tenta ver se você consegue adicionar essa restrição lá no código, tá bom? Agora, o desafio, tá? O desafio ele já era mais chatinho de fazer aqui do ponto de vista de modelagem mesmo, tá? Então não era só implementação. A modelagem você tinha que pensar, tinha que quebrar um pouco a cabeça aí, né? Então vou mostrar a solução para vocês aí. Então, ó, vamos relembrar aqui o enunciado, né? O desafio, ó, você receberá uma lista de alimentos incompatíveis. Se pegar alguma porção de um deles, não pode pegar nenhuma dos outros,
certo? Então, por exemplo, ó, grupo 1 aqui, ó, arroz e macarrão. Então, ou eu pego arroz ou eu pego... Quer dizer, eu posso não pegar arroz e nem macarrão, mas eu não posso pegar arroz e também pegar macarrão. Se eu pegar arroz, eu não posso pegar macarrão e vice-versa. Se eu pegar macarrão, eu não posso pegar arroz. Tá bom? A outra aqui, feijão com macarrão também. Então, ou eu pego nenhum dos dois, ou eu pego um dos dois. Não posso pegar os dois. E por último aqui, ó, feijão, lentilha e ervilha. Então, mesma coisa. Eu não posso pegar... Dessa lista, eu posso pegar no máximo um. Tá bom? Eu posso não pegar nenhum, mas se eu pegar feijão, eu não vou pegar nem lentilha nem ervilha. Se eu pegar lentilha, eu não pego ervilha nem feijão. Se eu pegar ervilha, não posso pegar lentilha nem feijão. Certo? Então essa era a parte do desafio. Bom, como resolver o desafio? Um jeito de fazer, né? Claro que, enfim, não tem um jeito só de fazer, né? Um jeito de fazer, ó. Você poderia definir uma variável adicional para cada alimento, tá? Variável yi, tá? Definida para cada alimento. E essa variável é uma variável binária, tá? Então ela só assume valor 0 ou 1, tá bom? E qual que é a interpretação dessa variável, tá? Ela vai indicar se você vai colocar ou não vai colocar alguma porção do alimento i no teu prato, tá bom? Então se o yi for 0, significa que o teu prato não tem nenhuma porção do alimento i. Se for 1, significa que o teu prato tem pelo menos uma porção do alimento i, tá bom? Então no xi é quantas porções. O yi é só assim, tem ou não tem, tá? É 0 ou 1, ou tem um alimento ou não tem. Beleza. Por que eu estou criando essa variável aqui, ó? Porque com essa variável fica bem fácil de eu modelar isso aqui, certo? Né? Então vamos olhar aqui, ó, qual é a restrição? É essa de baixo aqui, ó. Então se eu pegar a lista lá de alimentos incompatíveis, né? Então eu tenho a lista IK, é a caésimo grupo de alimentos incompatíveis. Então para todo K aqui, de 1 até R, eu pego todos os alimentos que estão na lista de alimentos, nessa lista aqui de alimentos incompatíveis, somo os Is deles, e isso tem que ser menor ou igual a 1, certo? Eu posso escolher no máximo um alimento dessa lista, certo? Então é bem tranquilo de modelar isso, né? Só que, tendo, né, essas variáveis y, só que eu preciso linkar essas duas variáveis, né? Porque, até agora eu não fiz nenhum link entre elas, né? Então, para satisfazer isso aqui, o solver pode colocar 0 em todos os y e beleza, né? Então eu preciso amarrar essas duas variáveis de forma que, se o xi for maior do que 0, então o yi tem que ser 1, certo? Eu tenho que forçar isso a acontecer. Isso não vai acontecer por um passe de mágica, né? Eu preciso forçar isso a acontecer aqui, né? Como que eu forço isso? Através dessa restrição aqui, ó, tá? Que é assim, ó. Imagina esse mi aqui como um valor muito grande, tá? Pode ser infinito aí, se você quiser, tá? Então é assim, ó, para todo alimento i, eu vou dizer que xi é menor ou igual a esse m grande aqui, vezes o yi, tá? E você pode colocar esse mi como um valor imenso, tá? Então você sabe que o xi ele nunca vai ser maior do que mi, tá? Então tem que ser um valor muito grande. Aqui você pode pensar assim, né? No caso do problema da dieta, quem que pode ser o mi aqui, ó? Você pode olhar para cada alimento, né? E aí você vai falar assim, ó, se eu colocasse, sei lá, 10 unidades desse alimento, eu ia satisfazer todas as minhas restrições de como é que chama aqui, dos nutrientes. É porque, bom, eu só tem um caso chato aqui, é quando o alimento não tem um certo nutriente, mas vamos começar do simples. Vai. Imagina que todo alimento tem todos os nutrientes. Então ele tem pelo menos alguma coisa maior que 0 lá do que cada nutriente. Então, se você for colocando lá, aumentando a quantidade do alimento, até chegar num ponto em que
o consumo só desse alimento vai satisfazer todas as restrições de nutriente, então você sabe que tipo, mais do que essa quantidade desse alimento você não vai precisar, certo? Porque tipo, uma vez que você satisfez todas as restrições e você quer minimizar o valor da função objetivo, você não vai continuar pondo esse alimento. Tá? Então esse aí seria o MI para o alimento I. É você tipo, ver qual é a quantidade mínima desse alimento em que você conseguiria satisfazer todas as restrições de nutriente, tá bom? Aí, tipo, eu tinha falado do caso lá do zero, né? Você ignora as restrições em que ele tem zero daquele nutriente. Pode ignorar, porque, tipo, se ele não tem esse nutriente, não vai adiantar você colocar 1 milhão desse alimento que ele não vai satisfazer aquela restrição, tá bom? Então, esse MI, ele é um valor que tem que ser grande o suficiente, porque você sabe que o XI sempre é menor ou igual a MI, tá bom? Eu falei para vocês aqui uma forma de você calcular esse MI. Se você tipo não quiser fazer isso, você pode colocar aqui um valor imenso, chutar bem para cima, tá? Infinito, sei lá. Beleza? Então, ó, para o XI ser maior do que zero, o YI tem que ser 1. Porque se o YI for 0, aí tipo, vai ser 0 vezes MI, vai dar 0, então o XI tem que ser menor ou igual a 0. Então o único jeito de você fazer o XI ser maior do que 0 é colocar 1 no YI. Tá bom? Aí é claro que assim, né? Poderia acontecer do solver colocar 1 no YI e deixar o XI zerado. Poderia acontecer. Tá? Mas isso também não é um problema, tá? Porque, ou seja, o YI ser 1, ele está indicando que eu posso, que a minha solução ela pode ser que ela tenha aquele alimento, né? Mas eu não sou obrigado a colocar. É porque assim, desculpa, na verdade assim, pessoal, é porque quando você eu tô falando aqui, eu acho que tá ficando um pouco confuso para vocês, né? É assim, ó, como que você tem que pensar nisso? O solver, ele só quer satisfazer essas restrições, ele não tá preocupado com o teu problema, entendeu? Então, tipo, eu não quero, pra mim, tipo, não tem utilidade nenhuma eu forçar esse YI a ser 0 quando o XI for 0. Eu não preciso fazer isso, tá bom? Por que eu não preciso fazer isso? Porque, tipo, eu não tenho. As restrições que eu tenho em cima do Y que eu quero satisfazer são essas aqui, ó. Eu estou dizendo, ó, na lista lá dos alimentos incompatíveis, você pode escolher no máximo 1, tá? Então, tipo, se ele pegar um YI aqui e colocar 1 de alegre, sendo que, tipo, o XI desse alimento não tem lá, isso não vai afetar essa minha restrição. Isso só vai afetar a minha restrição quando ele colocar mais do que um alimento aqui, né? Tipo, se ele pegar um alimento, colocar pegar um outro alimento dessa mesma lista e colocar aí tipo ele vai falar, pô, essa solução é inviável, né? Só que se ele fizesse isso para um certo alimento I, né? Ele colocasse YI igual a 1 e colocasse o XI igual a 0, o solver, eu tô falando com vocês aqui, o meu gato tá correndo atrás do meu cachorro, tá me tirando minha concentração. Essa hora do dia aqui é a hora que a minha gata, ela fica mais elétrica. Ela passa o dia inteiro dormindo, aí essa hora que ela resolve dar o ar da graça, aí o meu cachorro fica todo curioso, vai atrás dela, ela fica brava. Enfim, deixa eu respirar aqui e voltar onde eu estava, né? Deixa eu só dar um bico aqui na minha água. O que eu estava tentando falar para vocês é que assim, pode acontecer de que eu ter um YI igual a 1 para um XI igual a 0, pode, tá? Mas isso não atrapalha o nosso modelo aqui. O nosso modelo vai funcionar. Tá? Porque assim, o solver ele vai encontrar uma solução ótima para isso aqui. Então, tipo, se ele não faria uma coisa dessa de forma a eliminar uma solução ótima,
tá bom? Então, tipo, por que ele faria isso, né? Ele só vai colocar 1 no YI para satisfazer essa restrição aqui, ó. Ele fala, eu quero colocar o XI maior que 0, por isso eu tenho que colocar o YI igual a 1, para eu poder aumentar o valor do XI. Ao contrário, por que ele vai colocar 1 aqui e deixar zerado aqui? Não tem motivo para fazer isso. Ele teria motivo para fazer isso se tivessem outras restrições puxando o Y para cima. Só que não tem nada nesse modelo que puxa o Y para cima. Só tem coisas que puxam o Y para baixo. Ó. As restrições aqui são tudo de menor ou igual em cima do Y. Então não tem, o Y não está na função objetivo. Né? Se o Y tivesse aqui com, de repente, coeficiente negativo na função objetivo, aí ele estaria sendo puxado para baixo. Mas não tem nada que puxe o Y para baixo. Entendeu? Então eu não preciso puxar o Y para baixo, né? Falar, ó, se o XI for 0, o YI tem que ser 0 também. Eu não preciso puxar para baixo. Tá? Não tem motivo para fazer isso. Tá bom? O que me interessa aqui é só o XI mesmo, os X's, né? Que são as posições. Ai, caramba. Certo? Então pensa nessas coisas que eu falei aí. Então essa é a solução do desafio. Agora eu vou passar um exercício para vocês, outro exercício. Problema da dieta modificado 2, a missão. Partindo da formulação acima, mostre como modelar restrições em que há disjunções de conjunções. Por exemplo, então é uma expressão dessa aqui, ó. Eu quero, imagina que a tua mãe, né? A tua mãe falou, ó, você vai ter que comer arroz e feijão, ou você vai ter que comer arroz e lentilha e purê de batata, ou você vai ter que comer macarrão e carne, tá? Essas, você vai ter que satisfazer alguma dessas aqui, ou essa... deu pra sacar, né? Caramba! Peraí, só um minuto, vai. Vou pegar um bichinho aqui, eu vou botar ele lá na cozinha. Parecem cão e gato, esses dois. Agora a gata foi atrás dele lá na cozinha. Ai, meu Deus do céu. Tá, então deu para sacar? Imagina que você tem um negócio desse aqui. Você fala, eu quero... Né, porque por alguma razão você fala, ou você come arroz com feijão, ou então você come arroz com lentilha e purê de batata doce, ou você come macarrão e carne. Tá? Então tem es e tem ous aí. Aí então eu quero que você mostre para mim como modelar restrições desse tipo aqui, tá bom? Então eu posso dar uma lista de restrições desse tipo, e aí eu quero que você, para simplificar, imagina que você tem uma só. Então você tem uma restrição que ela é tipo desse jeito aqui, ó. São várias disjunções, são várias conjunções, né? A conjunção é o que está dentro aqui do parênteses, né? Então você tem várias conjunções aqui ligadas por disjunções, tá bom? Por ous, tá? Então é isso, eu quero que você mostre uma restrição para mim linear, né? Que modele isso, tá bom? E aí eu estou dando uma dica aqui para vocês, ó. Dica: primeiro, crie uma restrição para cada uma das conjunções, tá? Então imagina que você quisesse satisfazer isso aqui, ó. Tenho que consumir arroz e feijão. Então, cria uma restrição para isso aqui. Aí você cria uma outra restrição. Tenho que consumir arroz e lentilha e purê de batata. Então, cria essa restrição. Aí depois cria uma restrição para cada conjunção. Tá bom? Dica aí, primeiro passo. Segundo passo. Já estou dando aqui o caminho das pedras aqui. Segunda etapa. Cria uma variável para cada conjunção, para indicar se ela será ou não satisfeita na solução. Porque a solução ela tem que satisfazer pelo menos uma dessas conjunções, certo? Porque elas estão ligadas aqui por disjunções, né? Então é isso, ou isso, ou isso, ou isso. Então se eu satisfizer uma delas, para mim já está bom, né? Então, cria uma variável
uma variável binária, né? Ela vai estar associada a cada uma dessas conjunções aqui, né? E aí, ela ser 1 indica que assim, essa conjunção aqui está satisfeita, tá bom? Então se cria uma variável para essa conjunção, se o valor dela for 1, significa que essa restrição aqui vai estar satisfeita na tua solução, tá bom? Aí a variável dessa conjunção, mesma coisa, se ela for 1, significa que isso aqui tem que estar satisfeito na solução, certo? Aí, terceira parte, use essas variáveis para ligar ou desligar as restrições que você criou no item 1. Tá? E aqui uma dica adicional, ó, uma restrição adicional será necessária. Tá? Então, o que é ligar ou desligar uma restrição? Que é o seguinte, ó, eu falei para você, imagina essa restrição aqui, né, que você tem que consumir arroz e feijão. Aí depois você tem uma outra restrição, tem que consumir macarrão e carne. Só que você não tem que satisfazer essas duas restrições. Você tem que satisfazer uma delas, né? Então você tem que satisfazer uma dessas todas aqui. Você não precisa satisfazer todas elas. Então, essa restrição que você criou para cada uma dessas conjunções, você tem que ter um jeito de, digamos, ligar ou desligar essa restrição. Tá? Então, aí pensa nisso. Já estou dando bastante dica aí. Então, aí conforme você vai usar essas variáveis aqui, né, que eu falei para cada uma dessas conjunções, aí essas variáveis vão te ajudar a ligar ou desligar cada uma dessas restrições aqui. E aí você sabe que pelo menos uma das restrições tem que estar ligada. Você sempre pode desligar todas exceto uma, né? Então sempre na tua solução, pelo menos uma dessas restrições tem que estar ligada, certo? Vê se vocês conseguem fazer esse aí. E aí, ó, eu vou sacanear aqui o colega de vocês que pediu a música, né? Que é assim, de novo, quem conseguir resolver primeiro, manda para mim, tá? Não precisa mandar código, manda igual eu fiz aqui, ó, tá? Pode fazer um rascunho no papel, bate a foto, manda lá no meu WhatsApp. Quem conseguir resolver o exercício primeiro, pode pedir a música da abertura da aula que vem, exceto quem já pediu a música nessa aula aqui, tá bom? Pode me mandar um exercício, mas se acertar não vai poder pedir a música de novo, tá bom? Abraços aí para todo mundo e tchau, tchau.